Na aula de hoje vamos abordar dois assuntos: estados físicos da água e ciclo da água. São três os estados físicos da água: sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, o volume e a forma são constantes. No estado líquido, o volume é constante, mas a forma é inconstante. No estado gasoso, o volume e forma são inconstantes. De acordo com o aumento ou a diminuição de temperatura, ocorrem mudanças no estado físico da água. Do estado sólido para o líquido, quando há um aumento de temperatura, ocorre a fusão. Passagem da água em estado sólido para estado líquido. Exemplo, quando o gelo derrete. Ainda com aumento de temperatura, a água em estado líquido pode passar para o estado gasoso por um processo chamado vaporização. A vaporização, ela acontece de duas formas. Quando a vaporização é lenta, ela chama de evaporação. Quando a vaporização é muito turbulenta, chamamos de ebulição. Quando há uma redução de temperatura, o estado gasoso, ele pode passar para estado líquido através de um processo chamado liquefação. E a água em estado líquido pode passar para estado sólido em um processo chamado solidificação. A água, ela pode passar do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, sem que passe pelo estado líquido, através de um processo chamado sublimação. A hidrosfera surgiu pela liberação de vapor de água da superfície terrestre por meio de atividades vulcânicas. Com o esfriamento do planeta, esse vapor condensou e originou reservatórios naturais de água. Por essas mudanças no estado físico e de ambiente, forma-se o processo chamado ciclo hidrológico ou ciclo da água. O ciclo da água é o permanente processo de transformação da água na natureza, passando de um estado para o outro, sólido, líquido e gasoso. O calor irradiado pelo Sol aquece a água dos rios, lagos, mares e oceanos, ocorrendo o fenômeno da evaporação. Neste momento, ocorre a transformação do estado líquido da água para o seu estado gasoso, à medida que se desloca da superfície da Terra para a atmosfera. O vapor de água esfria, se acumula na atmosfera e se condensa na forma de gotículas, que formarão as nuvens ou nevoeiros. Neste momento, ocorre o processo de condensação, ou seja, a transformação do estado gasoso da água para o estado líquido, sendo as nuvens as gotículas de água líquida suspensas no ar. Com muita água condensada na atmosfera, se inicia o processo de precipitação, onde as gotículas suspensas no ar se tornam pesadas e caem no solo em forma de chuva. Em regiões muito frias, a água condensada passa do estado gasoso para o líquido rapidamente para o estado sólido, formando a neve ou o granizo. Quando o vapor de água condensado cai sobre a superfície terrestre, ocorre a infiltração de uma parte dessa água e que vai alimentar os lençóis subterrâneos. Parte da água que se infiltrou no solo pode ser absorvida pelas plantas, que depois de utilizá-la, a devolvem à atmosfera por meio de um processo chamado transpiração. A água também pode evaporar ou escoar sobre o solo e abastecer rios que desaguam em mares e oceanos, reiniciando assim o processo de ciclo da água.